Meu nome é André, sou residente da cardiologia do primeiro ano. Vou apresentar o caso agora de forma mais resumida. É um paciente de 53 anos, sexo masculino. É um paciente que já vem apresentando um histórico prévio desde 2018 de uma angina. Pronto. Ele é hipertenso, tem um histórico de DAC, tem uma doença renal crônica dialítica, dianúrica e está na fila de transplante. E relata tabagismo também ativo, faz uso de dupla antiagregação, carvedilol, tudo. Ele apresentou uma internação, com relação ao quadro dele atual, ele ainda vem apresentando um quadro de angina, CCS 2/3, que piora principalmente nos momentos de diálise associado à hipotensão, e só melhora 30 minutos após os episódios de hemodiálise. Com relação ao exame físico, não tem nenhuma alteração mais gritante no momento, tem uma fístula arteriovenosa em antebraço direito. Nos últimos laboratórios, ele tinha um LDL de 50, triglicéridos de 130, colesterol total de 114, tem uma creatina já, um clearance de 5, né, e em diálise. E aí tem esse eletro de 13 de outubro. Eu não observei áreas inativas no eletro, também não tem sinais de bloqueio. Talvez ele é obeso. Não, né? Não sei, doutor. Quem era obeso? Não, por causa do B1, não é obeso, não. Não, é que tem uma mutação para B1. Não necessariamente isso é um problema, mas no geral, é um LFT que não tem disfunção ventricular, com uma bradicardia sinusal, nada chama muita atenção, né? Isso. Esse é o raio-x de tórax dele, também de outubro do ano passado, 13/10. E com relação aos últimos 2 ecos que ele realizou, ele tem um eco atual de 8 de março desse ano, e tem um prévio de 22 de março que tem uma discrepância em relação às frações de ejeção. Isso. Exato, é. O atual é o daqui, que tem uma fração de ejeção de 55%, foi visto uma cinesia do segmento basal da parede inferior, mais um VD com hipocinesia discreta. E agora temos o CAT, realizado do dia 7 de fevereiro. Gostaria de solicitar a presença do especialista. O que a gente vê, aparentemente, uma injeção seletiva na coronária esquerda, ou a artéria descendente anterior está ocluída num segmento muito proximal. A gente vê também uma circulação colateral indo para a região da coronária direita. Tá? A artéria circunflexa tem um primeiro grande ramo marginal, calibroso. No ramo AV tem uma placa discreta proximal. De fato, a gente não vê a artéria descendente anterior nessa PA cranial. Tá? Então, aparentemente fechada no ósteo. Aqui, de fato, a artéria descendente anterior fechada no ósteo. A gente não vê nada da artéria descendente anterior. Ventrículo bom. Aqui é a coronária direita, uma oclusão total crônica no terço médio, tá? E que manda colateral para dentro. A gente vê alguma colateral ipsilateral na parte distal dessa coronária direita, mas a colateral da direita vem também da coronária esquerda, e a gente vê ela mandando alguma colateral septal para encher a artéria descendente anterior. Tem colateral também da esquerda para a direita, né? Exato, exato. Ela é mais importante da esquerda para a direita do que a ipsilateral. E aqui a gente vê o enchimento da DA por colateral, então enche a DA distal, né? ela tem muita DA marginais ali. E uma DA que tem, além da oclusão no ósseo, ela tem doença no terço distal. Uma DA bem doente. Talvez a parte mais distal da DA seja passiva. O médio, principalmente, parece ter muita doença. Ela tem alguns pontos. Não vejo muito trecho sadio, não, porque, olha, aqui ela é toda doente, aqui tem um pequeno território bom, aqui, logo depois, doença de novo. Será que
curto essa parte mais distal, porque para mim, ali no final, parece encher, ó, cara. Não sei se esse final aí, não sei onde está, ó, final aí. É difícil Parece saber. que tanto, De qualquer forma, é uma DA bem distal. É. Tá? Bem distal. Tá? Então, em resumo, é um paciente que só tem aberta a artéria circunflexa. Tá? Tanto a descendente anterior quanto a coronária direita mantém essa função ventricular normal às custas de colateral. E, pelo quadro anginoso do paciente, o colateral está insuficiente. Só um comentário sobre a Siri, porque olha só, Luiz, veja como, na verdade, a reserva de fluxo é que mantém o ventre. Chega sangue em tudo quanto é lugar, através, temos aqui à direita, antes de fechar, pelas marginais, da lateral para a descendente anterior, a circunflexa da colateral para a direita, enfim, o indivíduo mantém a fração de injeção, e nem infarto teve. Então, quando existe o colateral, você protege o músculo. E você pode viver assim 10 anos. É lógico que se ele fechar a circunflexa, a chance de ele morrer é muito grande. Mas o fato é que a ideia que a gente tem, não, é tudo isquêmico crônico, vai fibrosar. Não vai. Se tiver reserva de fluxo, ventrículo fica ok. Mas é um problema aqui, né? Vamos ver o que o caso boa parte das que oclusões crônicas, o Carlos pode falar melhor do que eu, mas é por isso que boa parte das oclusões crônicas, o objetivo do tratamento é aliviar sintoma, né? Praticamente, não se muda o prognóstico em abrir uma doença, uma matéria cronicamente ocluída. Doutor, eu gostaria que desse uma olhadinha na coronária esquerda, frente, da circunflexa, na lesão das testículas. Essa diagonal, não sei, eu fiquei com dúvida se ela mais na diagonal, entende? Não dá. Aqui é uma questão mais de semântica do que qualquer outra coisa, né? Se é um diagonal, se aqui seria um tronco trifurcado, se é um grande marginal, é uma questão muito mais de semântica, tá? É o grande ramo que esse paciente tem, é esse diagonalis / primeiro marginal, tá? É um ramo muito bom, tá? Então, E essa complexo será, parece que tem desenho de coisa discreta, Não. apesar de que essa artéria, na verdade, está servindo fundamentalmente para colateral. Ela é só um ramo AV, né? Exato. Ela manda a colateral epicárdica aqui para a coronária direita, aqui, ó. E ela não tem lesão política, ela tem lesão gráfica de 50%. E é fina. Fina. Tem que mexer aí. Tanto que o André calculou exemplarmente o síntese score e ele não pontuou essa lesão. Certo, André? Então, com relação ao síntese score, deu 26,5, segmento 2 é a coronária direita, segmento 6 seria a descendente anterior proximal, oclusão total, blunt stump, o primeiro segmento visualizado é a DA distal, tá certo? Tá faltando ponto aqui, tá? Faltando ponto aqui, por exemplo, de lesão maior que 20 milímetros. Então, o síntese score vai ser mais alto do que isso. O mesmo serve para a coronária direita, tá? Então, também oclusão total crônica, mas também um vaso com uma lesão com mais de 20 milímetros de comprimento. Então, o síntese score deve chegar perto de 30 facilmente. Tá? Com relação, então, a um paciente... O segmento maior que 20 milímetros, sim. Um ponto a mais dá para 28 milímetros. E compromete o cálculo dos demais. Todos. Tá. Não tem muito pouca diferença. No final das contas, é um síntese intermediário. Com relação ao síntese score 2, mortalidade em 4 anos, 18% angioplastia, 4% cirurgia. Aqui, ele está dando angioplastia ou cirurgia. Curioso isso daqui, tá? Com tamanha diferença de mortalidade. Estranho. Com relação à mortalidade em 10 anos, 15% com tratamento cirúrgico, 22% com tratamento percutâneo, e MACE, né? Um desfecho composto, óbito, infarto e novas revascularizações, 11% cirurgia, 17,5% angioplastia. Risco cirúrgico, eu vou mencionar
só o STS, que é o que está na diretriz, 3,3%, um STS que já está se aproximando de um risco intermediário para mortalidade e cirurgia. Com relação ao risco de sangramento, paciente 28 pontos, então, para o size DAPT acima de 25, é alto risco de sangramento. Então, se o paciente tem 28 pontos, é um paciente alto risco de sangramento. Bom, com relação à opção de tratamento, é um caso de um paciente jovem, 53 anos, com 2 oclusões crônicas, ambas com grande grau de dificuldade para recanalização. Tá? Então, a DA é uma lesão ostial, é difícil da gente localizar exatamente o ponto de obstrução da DA. Então, existem formas de a gente fazer isso, uma forma de você achar esse ósseo do descendente anterior com ultrassom intracoronário, tá? Localizar exatamente onde ela fecha, pela geografia só é difícil saber onde é o curto de oclusão da DA. Então, tem técnica para isso, infelizmente, o ultrassom intracoronário no SUS é um pouco difícil. Tá? Coronária direita, também um segmento longo de oclusão, passível de intervenção, mas extremamente complexo, teria que ser uma via retrógrada vindo da colateral da artéria circunflexa. Tá? Num caso, na minha opinião, desfavorável para a intervenção percutânea. Eu acho que realmente vale a pena a gente ouvir o posicionamento da equipe cirúrgica. A sua opinião do caso? O paciente está com uma qualidade de vida muito ruim, né? É uma artéria derradeira, que não tem doença, mas está com uma qualidade de vida muito ruim. O produto me parece que é controlado, não sei, questão de diálise, porque é possível melhorar. Mas é isso. Então, assim, o paciente com uma qualidade de vida muito ruim, eu acho que, se for possível revascularizar para melhorar a qualidade de vida, acho que pode ser interessante. Uma pergunta, ele está entre transplante, né? Eu acho que a grande avaliação dele. Eu acho que a grande pergunta nesse caso, mais do que a estratégia, aí eu gostaria de ouvir a opinião do cirurgião sobre a possibilidade que é factível fazer nesse caso em termos de revascularização cirúrgica. Estou convidada pelo João para comentar e na sequência um caso bastante interessante, mais um desses casos de fila de transplante, né, que o Bodas acompanha muito bem eles, mas eu acho que esse caso especificamente, independente da necessidade dele ter um tratamento para ser liberado para a fila do transplante, é um paciente jovem, com uma equipe preservada, está tendo angina. E a revascularização, o grande benefício dela nesses pacientes é melhorar a qualidade de vida, né? Então, melhorar a angina. Acredito que ele tem 2 vasos grandes, a gente não tem certeza em relação às lesões, se a circulação colateral é insuficiente, ou se tem lesões difusas, mas eles são passíveis, ambos os vasos são passíveis de tratamento cirúrgico. A gente sabe que a artéria torácica interna, revascularizada no descendente anterior, mesmo quando você tem lesões distais, ela tem uma capacidade de liberação de óxido nítrico, e a gente está cansado de ver a mamária aberta, BA aberta, com cheio de lesão depois. Então, ela mantém o vaso, né? E como a artéria torácica interna é um vaso vivo, então ela controla o fluxo, então ela consegue vencer, vamos dizer assim, essas lesões distais. Diferente da veia. A veia, como é contínua, lesão distal aumenta muito o fluxo na veia. A veia acaba trombosando, porque ela não se adapta, né? Então, a artéria torácica interna, nessa descendente anterior, mesmo que tenha algumas lesões distais, o cirurgião consegue ver o local mais, que a gente chama assim, mais molinho, a gente vai palpando a descendente anterior, coloca ela naquele pedaço mais sadio e ela acaba melhorando o fluxo. Então, o Dalan vai comentar bem isso daí, né? Mas acho que é um caso cirúrgico, né? A direita também, as duas. Esse paciente só não pode usar radial, obviamente, né? Porque a radial também tem esse aspecto de se adaptar, né? E manter esse fluxo, mas esse paciente vai ganhar uma artéria e uma veia, né? Uma torácica interna e uma veia safena. Eu acho que ele se beneficia bastante, porque ele é jovem, é tipo normal, né? O risco cirúrgico intermediário. A gente até eu tenho mais medo de operar aquele renal crônico pré-dialítico.
Porque ele opera, ele acha que a cirurgia que deixou ele dialítico, ele já estava 5 anos controlando, de repente ele opera e acaba dialisando. Esses que já são dialíticos são mais fáceis de controlar. Já faz diálise antes, 2 dias depois da cirurgia já faz diálise de novo, então eu acho que ele é cirúrgico. Tá joia, obrigada, doutor. Vou convidar o doutor Dalan para emitir sua opinião, por favor. O caso já foi razoavelmente discutido, mas quanto mais cabe a questão, né? Já foi falado por todos que é um paciente jovem, porém, com um rim único, o que o levou a uma insuficiência renal crônica dialítica. É um paciente que, teoricamente, está pré-transplante renal, mas eu acho que o Lisboa foi muito feliz em dizer que o maior problema dele nem é operar para poder transplantar, e sim a sintomatologia atual. Ele tem angina durante a diálise, angina ao caminhar, e realmente a ideia é se fazer alguma coisa. Do ponto de vista técnico, o Lisboa foi bem condescendente, né? Dizendo, não, põe uma mamária ali na DA, põe uma ponte na DP. O problema é que o padrão arterial, o Campos já tinha dito, a DA é uma artéria ruim, difusamente. Eu olhei com muito carinho no meu computador, ela no terço médio ela é fechada e aparece a pontinha. Mas eu acredito que realmente tem que ser feita alguma coisa para ele. O tratamento clínico não está resolvendo. O Campos já disse que é muito difícil se reabrir tanto essa DA como essa CD, eu concordo totalmente com ele, são artérias fechadas na origem, e é muito difícil uma abordagem hemodinâmica. Então, seria realmente uma aventura essa cirurgia, seria uma cirurgia heróica, em que se tentaria usar a mamária esquerda, muitas vezes a gente pode usar em sequência, para o terço médio, ela deve ter algum espaço ali para colocar, e terminando o terço distal, que o terço distal nós vimos que tem luz, então tem que ser uma mamária comprida, e eventualmente na coronária direita também colocar um enxerto, pode ser uma radial longa, ou a meia safena que você tira do tamanho que quiser. Eu só lembraria, para esse caso, se o Goda que estiver nos assistindo, que há alguns anos, nós propusemos como casos como esse, um Weinberg modificado por proposta nova, que era implantar, se não for possível a anastomose direta, eu não posso fazer arterectomia, vai piorar muito o paciente, mas o implante da mamária em meio ao músculo cardíaco, no seu terço médio, e a anastomose distal naquela região que ela aparece de colateral da via coronária direita. Essa seria uma possibilidade, mas sempre lembrando que são cirurgias de exceção e que, como eu já disse, é uma aventura, é uma exploração cirúrgica, o que aconteceu nesse caso. Como parece que a gente está realmente esnucado, aí não tem saída, eu acho que a cirurgia é uma possibilidade, como eu já disse, heróica, mas nós vamos com muita incerteza, porque existe uma possibilidade terrível de não conseguir fazer nada para esse doente. Chega lá e aí você implanta a área e deixa por aí mesmo. Mas eu acho que deve ser feito, sim, uma abordagem cirúrgica. Tá certo. Bom, gente, bom dia. Eu que atendi esse caso no ambulatório do Dr. Golduck, né? Conversei com ele e a gente resolveu trazer para o Heart-In. A minha proposta inicial seria a cirurgia, tanto para melhora de prognóstico, visto que ele tem ali somente a CX, tem aquela diagonal, barra diagonais importante, mas é um paciente que seria ali uma artéria derradeira, até como o Carlos falou. E também para melhora de sintomas, porque é um paciente que ele está, né, persistindo com angina, ele precisa da diálise, ele angina em toda diálise, tem a questão da hipotensão também, mas é algo que a gente estava até controlando já, né, reduzindo os medicamentos dele no dia da diálise, e mesmo assim ele vinha com angina, ele vem piorando, né, e é um paciente que teve uma angina instável, né, um evento agudo recente, então, por isso, trazê-lo para cá, né, e considerando que é um paciente sendo, né, com possibilidade de transplante renal, né, e ele está disposto a receber esse transplante, e considerando que é um paciente jovem, pensei em alguma maneira de revascularizá-lo, a cirurgia, se fosse factível, seria o ideal.
Vou deixar a palavra com o doutor Gomes. Obrigado, doutora Luhanda. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve, o caso já foi bem discutido, eu queria só reforçar alguns comentários. Eu queria pegar um comentário do professor Lisboa, que às vezes a gente confunde, esse paciente está em avaliação para transplante renal, e aí, eventualmente, o transplantador diz, olha, eu revi o seu caso, acho melhor o senhor ficar em diálise, ele não vai ser mais transplantado. E aí, por conta disso, a gente diz, bom, já que não vai transplantar, eu não preciso fazer mais nada do ponto de vista coronariano. Não, isso não é verdade. Independente dele ser listado ou não, eu tenho um paciente com imenso prejuízo de qualidade de vida frente à falha da terapia hemodinâmica tripla clínica. Então, independente se ele vai transplantar ou não, eu tenho que atuar preservando qualidade de vida, e é isso que o professor Lisboa comentou. O segundo aspecto, que eventualmente algum colega poderia sacar o isquemia CKD e dizer, mas o isquemia CKD mostrou que em pacientes com isquemia documentada de pelo menos moderada extensão, a intervenção não impactou o prognóstico desses pacientes. Saiu uma publicação recente mostrando que, inclusive, quem estava em estágio 4, quando foi para o braço de intervenção, caminhou muito rapidamente, em 6 meses estava em diálise, que também foi um comentário do professor Lisboa. Então, você não só não teve impacto prognóstico em termos de eventos cardiovasculares, mas acelerou a ida desse paciente para a diálise. De novo, esse paciente não se enquadra nessa estatística, esse paciente tem uma angina limitante, ele não pode ser randomizado por uma estratégia conservadora que, sabidamente, já se mostrou não capaz de controlar os sintomas. Portanto, independente de qualquer score, a indicação da coronariografia era com vistas a não ter o diagnóstico da doença que a gente sabe que ele tem, mas definir uma estratégia terapêutica intervencionista, de novo, diante do tratamento clínico. E a última observação que eu queria fazer, o professor Dallan me provocou, ele vai ficar satisfeito de saber que a gente levantou, Dallan, os casos em que você fez o Weinberg modificado, e a título de curiosidade, foram 4 casos, nós resgatamos 3 ainda estão no nosso ambulatório, os 4 foram operados em 2007, e a diferença proposta pelo professor Dallan em relação ao Weinberg original é que, além da tunelização do ramo interventricular anterior na parede anterior do VE, o professor Dallan exterioriza a porção distal da torácica interna e faz uma anastomose distal na interventricular anterior, na descendente anterior. E, professor Dallan, desses 4 casos, 3 estão com a gente, os 3 estão há 14 anos em segmento, a última consulta foi em 2021, os 3 estão assintomáticos, sem angina e sem eventos cardiovasculares, nesse segmento de 14 anos. Então, isso é algo que eu gostaria de tentar resgatar com você, com a equipe da divisão de cirurgia, porque vira e mexe a gente vê esses pacientes em que a DA é inabordável no seu terço médio, seja tratamento percutâneo, mesmo para o cirúrgico convencional, mas, eventualmente, essa poderia ser uma estratégia para casos muito selecionados. Então, eram esses os comentários. Eu acho que é um paciente candidato à intervenção, e acho que a cirurgia é a melhor estratégia, e eu estimularia o professor Dallan a considerar um Weinberg modificado para esse paciente, se não for possível a revascularização convencional. Muito obrigado. Consideração aceita. Obrigado, Dallan. Para quem não está familiarizado, o Weinberg é a introdução da mamária no músculo cardíaco com os ramos sangrantes. Você disseca a mamária, obviamente, quando você disseca, os ramos ficam hemostasiados, mas imediatamente antes de você tunelizá-la, passar no meio do músculo, você secciona esses ramos, eles ficam todos esguichando, uns 4, 5 ramos, e aí ela é puxada através do músculo. E a primeira impressão que a gente tem é que vai dar um baita hematoma no meio do músculo cardíaco. Mas a peculiaridade desse músculo cardíaco é que ele acaba como que um mata-borrão aspirando, absorvendo. Ele tem que ser isquêmico, né, obviamente. Ele acaba se identificando com esses ramos sangrantes e, num estudo depois de bastante tempo, 6 meses, 1 ano, os casos que foram avaliados, verificou-se que esses ramos faziam conexões com todo o músculo anterior, da parede anterior do ventrículo, então revascularizando de modo indireto essa parede. Essa foi a primeira opção cirúrgica real na cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio, porque na época não havia possibilidade de fazer a anastomose direta na mamária, na descendente anterior. Então, esse é o método para quem não está familiarizado. Muito bom, doutora. Obrigada, viu?